Orações subordinadas. As orações subordinadas dividem-se em substantivas, adjetivas e adverbiais. As orações substantivas desempenham os mesmos ofícios que o próprio substantivo. Sendo assim, podem desempenhar papel de sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, aposto e predicativo. Também são chamadas de orações integrantes. Muito importante, pessoal. O substantivo desempenha todas essas funções aqui. Então, as orações substantivas desempenharão os mesmos papéis, beleza? E elas também podem ser chamadas de integrantes. Importante lembrar isso porque, na hora da prova, pode ser que falem de orações integrantes e vocês não se atentem. Mas, nada mais é que as orações substantivas, tá? As orações adjetivas possuem valor adjetivo e funcionam como adjunto adnominal. Lembra do adjetivo, galera? Adjunto adnominal ou predicativo. Como orações adjetivas fazem papel de adjunto adnominal. As orações adverbiais possuem valor de advérbio e funcionam como adjunto adverbial. O advérbio já não tem outra função sintática, ele é sempre adjunto adverbial, indicando circunstâncias diversas. Todas as orações subordinadas estabelecem uma relação com outra oração, chamada de oração principal. Muito bem, exatamente. Você tem a oração principal, que vai reger uma oração subordinada. Classificação das orações subordinadas substantivas. As orações subordinadas substantivas podem ser trocadas por isto, disto, em sua leitura. Além disso, quando desenvolvidas, são introduzidas pelas conjunções integrantes que e se. Muito importante isso, pessoal. Primeiro, o macetezinho, né? Que na verdade já está bem recorrente aí nas literaturas de concurso. Você trocar a substantiva por isto ou disto. Quando trocar e dar certo, então, aliás, quando trocar e der certo, vai ser uma substantiva. E depois, a questão da conjunção integrante, né? Que ou se, quando desenvolvidas. Uma oração desenvolvida é quando ela tem um verbo conjugado nela. Se esse verbo estiver de outra forma que nós vamos ver mais para frente, ele vai ser referente a uma oração reduzida e não desenvolvida. Vamos lá, então? Subjetiva desempenha papel de sujeito. Parecia que o morro se tinha distanciado muito. Parecia, o que eu posso trocar aqui depois, pessoal? Parecia isto. Parecia isto. Que o morro se tinha distanciado muito, posso trocar por isto. Então, já vi que é uma substantiva. E o que parecia? Tudo isso aqui parecia. Tudo isso aqui, então, é o sujeito do verbo parecer da oração principal. Oração objetiva direta. Desempenha papel óbvio de objeto direto. Descobrir. Quem descobre, descobre alguma coisa. Se eu falasse descobrir a pólvora, ia ser o objeto direto. Só que agora eu estou fazendo o quê? Estou colocando toda uma oração no lugar do objeto direto. Que o meu tamanho não era fixo, é a minha oração subordinada substantiva objetiva direta. Objetiva indireta é a mesma coisa, só que agora eu tenho um objeto direto como complemento. Desempenha papel de objeto indireto, portanto, lembro-me de que saímos de um restaurante. Quem lembra, lembra de alguma coisa. Aliás, quem se lembra de alguma coisa. Você lembra de quê? Se lembra de quê? Você se lembra disto. Então, aqui eu posso substituir por disto. E aqui eu tenho de novo a minha conjunção integrante que. Tudo isso aqui será, então, uma oração subordinada substantiva objetiva indireta. Completiva nominal. Função de adivinha, complemento nominal. Ficava a minha certeza. Certeza de quê? De que ali havia trabalhos importantes. Tudo isso aqui, pessoal, faz papel de complemento nominal. Oração subordinada substantiva, completiva nominal. Também eu posso fazer a pergunta depois de um nome para completá-lo e a resposta é disto, que vai substituir toda essa oração aqui.
Oração apositiva possui função de aposto. Vocês lembram do aposto, galera? Aposto é o quê? É aquele termo que vai sempre explicar ou resumir, retificar um nome anterior. Nesse caso aqui, um temor ou perseguia, que a velhice lhe enfraquece a fibra do guerreiro. O que nós temos aqui? Nós temos um nome que é explicado por toda uma oração com função de aposto. Que a velhice lhe enfraquece a fibra do guerreiro é justamente o temor que ele tinha. Beleza? Então, é um aposto. Predicativa, desempenha papel de predicativo. O terrível é que esta moléstia destrói a vontade. Bom, galera, nós temos estruturas em que o predicativo aparece. Na oração predicativa, ele costuma aparecer nessa estrutura aqui, ó. Sujeito, verbo de ligação e predicativo, tá? O que nós temos aqui? Exatamente essa estrutura. Eu tenho o sujeito, o terrível, eu tenho verbo de ligação e eu tenho o predicativo. É só o que falta nessa estrutura. Sujeito, o terrível. Verbo de ligação, verbo ser. O é aqui, ó. O restante só pode ser o quê? Só pode ser o predicativo. Que esta moléstia destrói a vontade. É justamente o quê? Uma caracterização de o terrível. Beleza, galera? As subjetivas. É importante a gente falar um pouco sobre as subjetivas especificamente. Por quê? Porque elas podem aparecer de maneiras diferentes, galera. Então, quais são essas maneiras? Verbo na terceira pessoa do singular que se completa com um sujeito oracional. Alguns verbos do tipo convir, do tipo urgir, do tipo acontecer, eles necessitam de quê? Eles necessitam de um sujeito oracional. Vamos ver? Convém que não faltes a essa reunião. Como é que eu acho sujeito? Faço pergunta antes do verbo. O que convém? Que não faltes a essa reunião. Então, tudo isso aqui é oração subordinada substantiva subjetiva. Verbo na voz passiva. Conta-se que ele já esteve preso. Como é que um verbo pode estar na voz passiva, galera? Esse verbo tem que ser o quê? Esse verbo tem que ser um verbo transitivo direto, que é justamente esse verbo aqui, o verbo contar. Quem conta, conta alguma coisa. Se eu tenho um verbo transitivo direto mais o ser, eu tenho uma voz passiva sintética. E eu posso justamente transformá-la numa voz passiva analítica. Lembram-se de vendem-se casas? Então, casas são vendidas. Conta-se que ele já esteve preso. Que ele já esteve preso é contado. Pronto. Isso aqui só pode ser o sujeito. Como está em forma de oração, com um verbozinho aqui, eu tenho uma oração subordinada substantiva subjetiva. E, por último, um verbo de ligação. A oração subjetiva, ela também pode ser formada com um verbo de ligação. Ó, verbo estar aqui, ó. Está claro que ninguém acreditará nessa história. Que ninguém acreditará nessa história está claro. Lembra que eu falei anteriormente sobre a estrutura? Sujeito, verbo de ligação e predicativo. Essa estrutura de quê? A estrutura de um verbo de ligação, de uma oração com um verbo de ligação, a gente viu isso na anterior, com uma oração predicativa. Nós temos que saber analisar a estrutura, cada termo da oração. O que eu tenho aqui? Verbo de ligação. Claro só pode ser o quê? Claro só pode ser um adjetivo, sintaticamente um predicativo. O que falta na minha estrutura, galera? Falta o sujeito. Então, isso aqui só pode ser o sujeito. Que ninguém acreditará nessa história é o sujeito da oração, do verbo aqui estar. Beleza? Que ninguém acreditará nessa história está claro. Então, é necessário analisar essa estrutura, colocá-la na oração, na sentença, e verificar se é uma predicativa ou se é uma subjetiva, o que é o caso desta oração. Beleza, galera. Aqui nós temos de novo uma formulazinha, tá? Lembrando que não tem nada a ver com fórmula química.
Mas dessa aqui até que parece um pouquinho, ó. CO2, CO2PaS, o copas, copas, CO2PaS, C, completiva nominal. O2, objetiva direta e indireta, ó, começa com O. P, predicativa, A positiva e S de subjetiva, copas. Preciso gravar, professor? Não precisa, mas se tiver esse artifício mnemônico, vai ser bom na hora da prova.